A aeronave futurista voa por grades de neon. Depois, imagens em preto e branco. Homem e mulher num pódio, outro homem de terno. Um ambiente interno formal, pouco iluminado, enquadra um homem de terno gesticulando no pódio, enquanto uma mulher ao seu lado escuta atentamente. Um avião antigo decola de pista gramada, hélices girando, com edifícios industriais e céu claro ao fundo. O que se vê aqui à esquerda é o fim do continente americano. Uma aeronave clássica plana suavemente pelo céu azul claro, com as asas sobre nuvens distantes. Um homem de roupas escuras se esforça pela densa floresta sombria, envolto na penumbra. Magalhães não avistou os fogos indígenas, mas sim a fumaça. Por isso nomeou o local Terra da Fumaça. O imperador Carlos V alterou esse nome, pois não há fumaça sem fogo. Terra da Fumaça seria um nome tão belon. Magalhães chegou aqui em 1520. A Terra do Fogo é descrita como terra de gelo e morte. Nós estamos em um navio militar chileno rumo à Antártida. Uma pessoa solitária avança com dificuldade pelo solo congelado, parecendo minúscula diante dos picos cobertos de neve sob um céu vasto e nublado. O cume duplo do Monte Sarmiento surge imponente, coberto por nuvens densas. Ele tem só 2.400 metros de altura, mas se eleva do mar abruptamente, sendo descrita como a montanha mais bela do mundo. Picos nevados se elevam, revelando nuvens que se deslocam. Mesmo o mau tempo e neve chegando em pleno verão são atravessados pelo arco-íris. Porém, eles cedem subitamente à luz de um espelho. O buraco na camada de ozônio bem aqui alterou o clima. A viagem até o fim do mundo se tornou bastante confortável. Após um voo de 3 horas desde Buenos Aires, um cruzeiro com aposentados abastados lembra estação ou aeroporto. Aqui ninguém se sente estrangeiro, pois quase todos são forasteiros. 2 remadores impulsionam a canoa em águas revoltas, cortando a superfície com os... Mas um mal-estar perturba quem fica mais um dia desorientação. Onde estão os índios? Os onas gigantescos, os alacalufes que cruzavam estreitos em canoas com cães, crianças e fogos acesos? E as mulheres mergulhando para pescar em água gelada. Uma paisagem dourada se estende, deslizando em direção a montanhas e ao mar distantes, revelando um cenário sereno sob um vasto céu salpicado de nuvens. Cemitérios abandonados são descobertos quando o vento baixa a grama e revela a valaçada. A vista move adiante. Esse encantador lugar é Baía Golondrina, que significa andorinha. Qual acaso ou qual intenção de paz e beleza os levou a escolhê-lo? Picos nevados se erguem acima de um terreno rochoso. Disse que a terra dos mortos dá à grama cor especial. Embora a geografia mantenha a parte da história, a Terra do Fogo tem narrativas. A Terra do Fogo é onde as histórias chegam ao fim. Um campo de flores silvestres vibrantes abre-se para um prado ensolarado, limitado por antigas ruínas de pedra, e montanhas distantes se fundem com o horizonte enevoado. No cemitério moderno, perto da alegria vibrante das flores e dos inúmeros túmulos infantis, um jazigo anônimo com pax escrito recolhe ossos reenterrados de antigos prisioneiros. A jornada se inicia agora, revelando o que deixou de estar presente. Um cemitério sereno estende-se, revelando montanhas nevadas imponentes contra o céu azul. Quando tememos o fim do mundo, nos enganamos num ponto crucial. O fim já ocorreu diversas vezes antes. Habitantes nus de uma terra gélida não resistiram aos europeus. Assimilaram suas línguas com proficiência. Um dia, no começo do século passado, passageiros de um navio italiano escutaram a melodia dos canais.
Era uma canoa indígena que o saudava com a canção Angioleto del Mil Diu, com letra de Silvio Pellico e música original de Dom Bosco. Os fueguinos se tornaram o espetáculo mais exótico do fim do século. Eles eram exibidos em zoológicos como canibais, junto a um domador. Um país de recordes, a Terra do Fogo registrou nomes e datas. Oficialmente, a última indígena do povo, Mergulhos de aves agitam a água. mas no arquivo salesiano em Buenos Aires, encontrei uma fotografia com uma garota e sua cunhada. Atrás dela se lê Virginia Schiocintel. No Museu de Rio Grande, cadernos escolares de Virgínia revelam histórias vívidas. O último descendente da linhagem vive com um pedreiro siciliano, descrito como estranho e supostamente bebedor excessivo. Nasceu em La Mission, em 20 de... Mãe faleceu na missão. Paradeiro do pai era... Disseram que o pai estava no Chile, mas ela demonstrava grande incerteza sobre seu paradeiro. Intrigava porque se sentia sempre triste. Ela se via nostálgica e com muitas lembranças. Perché sono nostalgica e mi ricordo tante cose. Essas lembranças eram... No entanto, as ruins superavam as boas. Seriam memórias de sua infância? Não, lembrava de brincar o dia inteiro. Ela observava as pessoas com certa indiferença. Não entendia por que não fora assim antes. Antes, era submissa. Ao entrar no ônibus, mesmo com lugar cedido, ela os observa com certo ressentimento. È buona, ma io li guardo con un po' di rancore. Ela guardava Ela não gosta de ter pessoas ao seu redor. Ela se identifica como tomou muitos remédios. No entanto, Ela estava andando, segundo os médicos, tudo dependia dela. Toda a responsabilidade era preciso iniciar o processo. Dipende da me, come dice il dottore. Dipende tutto da te. Bisogna fare il primo passo, não? Porém, isso lhe custou. Ela questionava Deus. Por que e não havia Não, ela costumava ir a mim. Porém, atualmente, ela não a frequenta mais. Não, essa seria a causa de sua mágoa? Ho ammesso. E non ci va più? No. È per questo il suo rancore? Um confronto direto com o divino. Qual seria então sua maior aliada? Os animais, porque eles sempre a acompanhavam. Ela é casada com um italiano? A resposta era sim, mas a origem dele ainda era um mistério. Não, moramos juntos. Sì. Di dove? No, non sposata, viviamo insieme. Como ele me chamava? O nome dele... Agora ele não trabalha mais porque está quase cego. Coitado. Ele se debilitou. Nino. Foi amor para ela? 2 pássaros voam pelo céu pálido. Sim, eu amo muito. Mas agora, a violência entre vocês dois. Com a mão nos lábios, ela observa fixamente. É algo muito... Não, não é que você esteja me provocando. No outro dia, não sei o que disse, tem uma boca grande. Uma boca? Não sei onde aprendeu tantas coisas ruins. Agora estou estudando inglês. É mais difícil do que parece. Como você está estudando? Comecei com o silabário. Deixo coisas pela metade e nunca as termino. Uma mulher gesticula para fora. O mar aparece na janela. Eu sou assim. Eu tenho um suéter para Nino. Ele está lá há 5 anos. Eu fiz uma manga e ela parou por ali. Você gostaria de ir para a Itália? Vi documentário sobre Itália. Foi ótimo. Qual é o nome? Poderia ser Florença. Uma carta manuscrita em pergaminho envelhecido revela assinatura e inscrição datada.
Como eu me sinto? Sinto-me orgulhoso. Por isso, quero andar livremente pelas ruas. Qual é o seu lugar predileto? Aqui no Rio Grande? É a missão. Da escuridão de uma caverna, um homem de vestes escuras surge, pisando sobre rochas e adentrando o interior denso e Qual è sombrio. il posto che ama di più? Qui a Rio Grande? La missione. Dom Bosco nasceu em 1815, num pobre vilarejo da província de Asti. Ele tinha sonhos visionários e milagrosos. Um desses sonhos mostrava como, na Terra do Fogo, Dom Bosco via, em visão, aço, petróleo e carvão. Posteriormente, Diante de um muro de pedra, um homem de terno gesticula, parecendo explicar algo. O petróleo se tornaria a grande riqueza subterrânea, destronando a lã, que era a imperatriz da Patagônia. como os indígenas eram nômades, foi preciso criar um centro para reuni-los. Esse centro se chamou Missão Candelária, e nele passaram mais de 1000 indígenas. Eles foram educados e civilizados até que essa etnia, infelizmente, desapareceu. Dom Bosco fez uma viagem de navio de Gênova, a Civitavecchia, e sofreu com um terrível enjoo, mas não parou de sonhar com as Antípodas, a terra do fogo evangelizada pelos seus salesianos. Sob um céu nublado, um caminhão vermelho passa velozmente por uma igreja branca com torre e sineira. Seus salesianos folheavam Atlantes e recitavam comédias em Turim, intituladas Gianduia na Patagônia. Em 1879, eles chegaram à Terra do Fogo. Batizaram e vestiram os nativos que permitiram o corte de cabelos e cobertura de corpos. Si lasciavano tagliare I capelli, strigliare I corpi spalmati di grasso Logo depois, adoeciam e morriam aos montes, incapazes de se adaptar às novas roupas, acometidos por pneumonia, varicela e outras morbidades para as quais as crianças não estavam preparadas. Os salesianos insistiam para que os nativos vestissem, ao menos, a pele de guanaco com os pelos virados para dentro, o que os aqueceria mais. Os nativos responderam que não, pois o guanaco usa a pele com os pelos para... Sou um pároco rural. Você viu um cachorro embalsamado ali? Párroco rural. Não sei se você se refere a lo que... Lei vede ali um cão. É o que chamamos de cão-ona, agora extinto. Ele possui defeitos de aparência e é desajeitado. Mas você vê suas características. Onde os salesianos aprenderam a embalsamar? O padre Tijo é autodidata. Apolillado, pero las características están. Dove impararono I salesiani a imbalsamare? Il padre Tico é um... Ele tem apenas uma falha. E por isso não se tornou mais importante. Ele torce pelo Boca, não pelo River. Eu conheço índios autênticos. Há horas. Grandes aves emolduram um homem de óculos, que ergue o olhar fixo para o céu. Conosciuto indi autentici. Olas de... Os salesianos vivenciaram a tragédia das boas intenções que resultaram em lágrimas amargas. Um homem e uma mulher observam crânios em luz quente e tênue, contrastando com uma cruz austera contra um céu tempestuoso. I salesiani sperimentavano così la tragedia delle buone Contra um intenzioni céu che sombrio e finiscono nel carregado, pianto. uma cruz envelhecida se destaca com silhueta solene, enquanto o vento agita as nuvens. Dom Bosco sonhara com tribos selvagens transformadas em rebanhos de ovelhas fiéis. No entanto, até mesmo esse sonho foi realizado de maneira bastante maliciosa. Centenas de milhares, milhões de ovelhas de verdade pura invadiram a vasta terra do... Os indígenas chamavam ovelhas de guanacos brancos, caçavam-nas para comer, por isso proprietários mandavam atirar nele. Proprietari li facevano sparare. Sob esse promontório, colonos brancos massacraram indígenas que se banqueteavam ao redor de uma baleia. Em 1892,
Para o quarto centenário da chegada de Cristóvão Colombo, os salesianos levaram alguns fueguinos à cidade de Gênova. Os próprios fueguinos se declararam impressionados pelos trens e pela fumaça. Eles foram recebidos em Roma pelo Papa Leão XIII, que abraçou um menino fueguino de 5 anos. Abraçou um fueguinho. O menininho indígena achou que o Papa estava vestido como um pinguim. Pequenos indígenas morriam cedo, aos 9 ou 10 anos, e eram beatificados. Alertados sobre a iminente extinção, estudiosos aumentaram aquisições de crânios, enquanto os salesianos desolados se tornavam escultores de facsímiles indígenas, em cera para museus e balsamadores de animais. Um caminhão cruza velozmente um campo dourado, e a imagem rapidamente escurece para revelar o título. Clarita Bridges também representa um marco. Aos 91 anos, ela é a mulher branca nativa mais velha na terra do seu avô, pastor anglicano, foi o primeiro habitante branco em 1870. Ele viveu entre indígenas e Yamana e compilou dicionário de 32 mil palavras. Seu filho Lucas narrou Vida da Família em livro fascinante. A Argentina era tão nova e vasta que os argentinos do norte, devido ao clima que acreditavam existir ali, não tinham desejo de vir para cá. Nem exploradores passavam por ali, até a chegada do pai de Agostini. Ele gostava muito de escalar montanhas. Uma mulher idosa sentada em uma cadeira de vinho gesticula expressivamente, com o rosto iluminado por luz natural suave. Conhecemos bem o pai de Agostini. Ele tinha permissão dos seus cunhados para usar meias na escalada. Os indígenas possuíam muitas qualidades positivas, sendo pessoas honestas que não roubavam. Para poder subir as montanhas. Hanno molte cose buone gli indios. E intanto erano onesti e non rubavano. Eles aprenderam com os brancos e com ele. Os indígenas exerceram grande influência. Aprenderam nova língua cedo, mas perderam sua original. Trabalhar era jogo estranho que os agradava. Após uma mulher idosa falando em ambiente interno entre vasos de plantas, surge um livro intitulado Yama English e um retrato em sépia de um homem barbudo. Uma coisa estranha. Um dia, alguém foi a um lugar onde vivia uma família indígena. Fazia um mês que não encontravam ninguém, nem mesmo uma galinha. Havia um velho indígena e meu pai lhe disse: "Eu vou ver o avião no Rio Grande. Você quer vir comigo?" "Sim, por que não?" Estruturas de madeira desgastadas ficam próximas à água, com montanhas ao fundo. O pai o levou e eles observavam o avião. De repente, o velhinho lhe disse: "Morro feliz, amigo." Viu um grande pássaro quando o primeiro carro chegou. Em 1914, tio Percy Reynolds trouxe carro. Não gostava cavalos, exceto um próprio. Esse cavalo morreu. Em 1914, foi à Inglaterra e disse: "Quero trazer um carro." Mas em vez de um Ford, ele trouxe um Argyll. O Argyll era equivalente ao Lanchester atual. A estrada entre Harverton e Viamonte ainda existe? Campo gramado com árvores revela montanhas e águas sob céu nublado. Sim, mas os castores a destruíram. Andar a cavalo ali não é mais viável. Um escritor inglês disse que veio aqui, fez esse caminho e a visitou. Ela se chamava Chatwin. Desconheço sua familiaridade com ela. Ela a chamava? Qual era o nome dela novamente? Chatwin. Era Bruce Chatwin. Sim, algo assim. Ele era um parente do Capitão Charles? Sim, era Millward. Eu tenho esse livro. Esse jovem soube de algo da vida de seu pai. Questo ragazzo venne per sapere qualcosa della vita di suo. Ele deve ter encontrado algo.
Mas o pai não parou por aqui. Ele procurou Enas. A vasta tundra, varrida por ventos intensos, exibe de cima seus cursos d'água sinuosos e as colinas distantes sob um céu amplamente nublado. Um antílope solitário esguia o pasto em pastagens douradas, depois dispara pelas planícies áridas sob céus vastos e nebulosos, levantando poeira e flores silvestres. Dois antílopes alertas saltam das pastagens douradas para as planícies áridas, erguendo poeira, suas formas esguias silhuetadas contra o vasto céu nebuloso. Em rápida fuga pelas planícies áridas, um antílope solitário ergue poeira, sua forma esguia criando silhueta fugaz contra o imenso céu nebuloso. Arquipélago de naufrágios e quimeras, a terra do fogo expõe destroços secos como a Magna Grécia suas ruínas. Histórias de naufrágios passam de boca em boca, ficando mais ricas. Nada traz mais alegria que naufrágios alheios. A terra do fogo dos brancos era mundo de homens e mulheres solitários. O fantasma do amor povoou florestas onde prisioneiros iam para a corte e canais cruzados por corsários de rei. Ir para rei que significava saquear naufrágios, o que aqui era um trabalho real. Palavra rei que provavelmente significava naufrágio. O barco navega águas geladas. Em inglês e nossa linguagem cotidiana, palavra se alterou para hacker. Peça mais bela do Museu do Fim do Mundo, em Ushuaia, é fantasma de mulher que perdeu cabeça de polena de navio inglês. Retrato dessa senhora, Ellen Frederica Valdecquipierro, esculpido no final do século XIX, colocado na proa do navio Junkers of Albany, em Liverpool. Até 1969, fu intagliato alla fine del secolo scorso e collocato a prua della Junkers of Albany, varata a Liverpool. Fino al 1969 la polena restò. Então um bombeiro alugou um pequeno avião e foi até a Baía Policarpo com um amigo, onde eles cortaram a cabeça da polena com uma serra. O barco enferrujado e corroído decai no cais abandonado. A água lambe flancos sob céu nublado. Juntamente con un amigo de él se dirigen a la Bahía Policarpo, aterrizan allí en esta avioneta y proceden a cortarle la cabeza. Nesse local, quase 2.000 naufrágios aconteceram ao longo do tempo. Os motores eram, obviamente, um desafio decisivo. A ferrugem toma o casco do navio sob nuvens que... O que faziam companhias europeias com quantidade enorme de velas para o mar? Elas estipulavam contratos de seguro e enviavam navios obsoletos para naufragar naquele lugar que para europeus da época era o fim do mundo. Nesse local, temos 500 naufrágios. Um homem aponta uma rota ártica em um mapa, enquanto dois patos buscam alimento na orla. Até mesmo uma biblioteca pode naufragar nesse mar. Isso aconteceu em 5 de janeiro de 1988, no navio Logos, com 141 pessoas e 20.000 volumes a bordo. Missão de navegação evangélica de cristãos, dedicada, todos salvos, livros submersos. Ativista porto-riquenha Marilyn Garcia, 26 anos, teve visão exata do que aconteceria. Por que não revelou a visão? Pareceu tolice para o senhor afundar o próprio navio. Ushuaia é a cidade mais austral do mundo. Surge a torre de uma igreja contra o céu azul, seguida por uma tapeçaria heráldica ornamentada com emblemas vibrantes. Ushuaia, la città più australe. A ação de telefones públicos é locutório del fim del mundo. Carroça cruza a igreja. Não sabemos quando prostitutas chegaram, demorou. Ushuaia era ponto mais austral e mais baixo de carreira. Chegaram depois de descerem toda a Patagônia. O celeiro escuro brilha. Talvez Ushuaia seja lugar de homens solitários. Homens gostam de se imaginar sozinhos.
Mulheres que escolheram a profissão de lhes fazer companhia são indulgentes. Na cidade mais austral do mundo, o amor é fazer amor. Em um interior pouco iluminado, uma mulher de cabelos escuros e batom rosa olha para cima. Será que os mais austrais do mundo têm sua própria forma? Não. Hoje, mais que a busca por sexo, disponível em qualquer esquina, buscam companhia. Você tem alguma ascendência italiana na sua família? Meu pai, de onde ele era? Ele era de Udine e Vicenza? E sua mãe? Minha mãe era basco-francesa. O que você sabe sobre Friuli? O cabelo escuro enquadra seu rosto. Sei pouco, quase nada. Apenas o que meus avós contaram. Eles viveram na época da guerra e depois vieram para cá. E você já foi para lá, não? Mas você consegue falar o italiano friulano? Minha profissão é essa que se exerce durante a noite. Não é uma missão. Agora é um meio de sustento, mas aprendi a viver na noite. Eu me tornei uma mulher noturna. Conheço algumas mulheres que foram pioneiras aqui. Uma delas, a mais famosa, é a Petra, uma senhora com mais de 80 anos e muito respeitada aqui em Ushuaia. Ela soube guardar dinheiro e acumulou muitas propriedades. Ela é um modelo para você? Sim. O que você quer fazer? Ela é uma das poucas mulheres que não se associou a um magnata. Algo comum em sua época, onde um homem tinha 2 ou 3 mulheres. Ela seguiu em frente sozinha. Eu também estou sozinha. E tu? Io anche, sola. Mas por que você veio para esse fim do mundo para trabalhar? Eu disse a ela que estava fugindo de um amor. Fugindo de um amor? Claro. O que não pode ser, um amor impossível. É preciso usar a razão. Eu era uma mulher ambiciosa. Por isso, deixei o amor de lado. Um casal de mãos dadas permanece sob uma árvore à beira da praia, trocando olhares enquanto ondas quebram próximas. É tudo o que ele construiu ao longo de toda a sua vida. Qual é o seu destino? Morrer amanhã de manhã. Você gosta de ficar... Não. Eu gosto de ficar sozinha, sem um parceiro. Tem casamento? É isso mesmo. Sem um parceiro, porque já não sou mais jovem. Na penumbra, a mulher de lábios vermelhos e brincos pendentes repousa a mão no queixo. Pensa. E os homens querem moças jovens. E tudo bem. Essa é a lei da vida. Um dia eu estive lá. E agora outros estão chegando. E você que ainda tem, ela era muito bonita? Não sei. As pessoas costumavam zombar muito de mim. Amigos de Buenos Aires vêm me visitar. Non so, la gente mi lusingava molto. Ho amici di Buenos Aires che vengono a fare... Havia capitães e tudo isso. Depois daquele grande amor abandonado, nada mais. Sim, fui pescador, mas nada sério, nunca mais. Vamos parar com isso. Um homem de camisa listrada navega por volumes em estantes altas, com a mão estendida para um livro, em uma biblioteca silenciosa e pouco iluminada pela luz ambiente suave. Smettiamo. No Museu do Fim do Mundo, a peça que tira o fôlego. Trabalho paciente de presidiário anônimo de 60 anos atrás, feito em pedaço de papel encerado. Em quarto de folha de papel encerado, o autor escreveu com crina de cavalo o texto completo do hino nacional argentino. Prisioneiro não desprovido de sarcasmo. Primeiro verso. Ouçam, mortais, o grito sagrado. Liberdade, liberdade. Ouçam o ruído das correntes quebradas. Il rumore delle catene infrante. Expansão urbana densa revela edifícios agrupados e ruas sinuosas sob a tarde dourada e nebulosa.
Destinada a conter campeões do crime internacional, prisão funcionou de 1890 a 1900. Lá dentro se sente um ar de abandono. E desgaste que acalma a comoção. Azulejos amarelos preenchem a tela, mudando suavemente para o azul. Vidros quebrados, restos de fogueiras e lixo dão à galeria a aparência de lugares consagrados, onde amantes e moradores de rua se refugiam. Após fechamento, alas serviram como pontos de encontro para marinheiros. Uma camada obrigatória de vida vivida se sobrepôs à original, removendo das paredes e pisos a crosta da prisão. Paredes cobertas com escritos recentes, datas e proclamações eróticas nos chuveiros, coisas habituais. Mas é preciso um pouco de tempo e silêncio para sentir novamente intacta a essência da prisão. O cheiro e o barulho de pessoas confinadas, a umidade escura e pegajosa que percorre as paredes das celas. Tentativas de fuga eram comuns, mas ninguém escapava. Uma janela com grades, mal iluminada. Detentos políticos famosos, como o anarquista Radovitsky, e criminosos comuns, como Petis Orejudo, apelidado pelas orelhas, passaram por ali. Na década de 1930, Dr. Regazzoni operou Petis Orejudo para corrigir suas orelhas. Autoridades registraram melhora no comportamento. Detentos cumprindo penas chegavam, por vezes, sem ninguém esperando, nem dinheiro para a viagem de voltar. Muitos desses prisioneiros, frequentemente italianos, se estabeleciam em Ushuaia. Histórias contadas pelos pais para assustar criança. Francesco Scarfò, chegado aos 25, faleceu aos 90 anos. Ele não tinha prazer interagindo com humanos, mas amava muito suas galinhas e porcos. No carnaval, as crianças de Ushuaia se vestem como gaivotas. Crianças em uniformes prisionais listrados marcham em uníssono por uma praça de cidade ensolarada, passando por edifícios de madeira e espectadores sob um céu azul claro. O viajante pode se irritar ao ser bombardeado por referências a Gardel, como restaurantes batizados com o nome de sua canção mais famosa, Vou Ver. Porém, Gardel, o Gardel do exílio de Solanas, não parece deslocado nesse recanto de pinguins e almas condenadas. A história não escapa espetaculares coincidências. Segundo testemunhos, nessa prisão que abrigava menores abandonados, Carlos Gardel foi brevemente internado jovem, retornando em 1907. No restante de suas letras, o tango se apega a temas como reclusão, solidão e expectativa. Um homem de terno permanece diante de um barracão rústico, revelando uma bomba d'água antiga e desgastada. Sentimos aqui a influência italiana da Argentina. Luzes tênues e grades metálicas revelam uma passagem escura, que se conecta a um espaço fechado de iluminação fraca e paredes azuladas. A política migratória implementada pelo governo nacional permitiu o estabelecimento de grandes correntes imigratórias. Ao sermos registrados, era como se estivesse establecer grandes corrientes imigratorias. Quando sono sbarcati si c'era qualche duro che... Tantas dificuldades passadas na Itália fizeram com que o impacto dos novos desafios não fosse percebido. Essa é a verdade, não é? Quantos anos você tinha? Éramos 500... De Bolonha. Qual a sua idade ao chegar? 27 anos de idade. Veio com sua esposa, minha esposa e filho. Um homem de boné de beisebol fala ao lado de uma. Equivalente ao ministro da Economia. Começamos com um contrato na Itália que garantia que cada um teria sua própria casa e outras condições, pois aqui não havia absolutamente nada.
Havia um grande abrigo improvisado. Con un contratto in Italia che la fotografia, che avevamo la casa ognuno, tutte queste cose, eccetera, siamo andati qui, non c'era mica niente. C'era un grande... Nos jogaram todos ali. Não havia aviões nem estradas. Um navio a cada 3 meses. Naquela época, frio. Um homem de boné discursa em um interior. Em seguida, a cena mostra um prédio movimentado, com pessoas perto da entrada. Agora o clima é bom. Quase não neva, exceto inverno. Frio, pouco frio, 6 a 7 graus abaixo. Do que depende a chuva? Não sei exato, mas julgo ser o buraco do sol. É preciso observar as belezas naturais, pois em outros países elas já não existem mais. Precisamos atrair pessoas para vê-las aqui, não acha? Um pinguim cambaleia pela costa rochosa, chapinha na água rasa e depois observa o horizonte. Pinguins se reúnem na praia de Seixos, cambaleiam e se limpam, sob céu nublado e árvores distantes. Entre os salesianos que embarcaram nessa fantástica aventura, havia um que se destacava, Alberto de Agostini, e a maioria das imagens filmadas que intercalamos com as nossas são de sua autoria. Alberto de Agostini nasceu em 1883, em Polônia, Vercelli. Seu irmão Giovanni, 20 anos mais velho, se graduou em geografia, escreveu um ensaio sobre expedições à Terra do Fogo e se especializou em lagos italianos, fundando o instituto que leva seu nome. Aves marinhas planam sobre águas turbulentas sob nuvens cinzentas, e pinguins descem rochas musgosas batendo asas. Alberto veio aqui, graças a ele, geleiras, fiordes, montanhas e canais na Terra do Fogo carregam nomes bieleses, astigianos e canaveses. De Agostini navegava com perigosos lobos do mar. O mais famoso era Pasqualin, o contrabandista napolitano Pasquale Rispoli. Usava seu barco para caçar otárias ilegalmente, levava homens para caçar, deixava-os nas ilhas e retornava para buscá-los ao fim da temporada. Rumores diziam que, ao contrariá-lo, ele esquecia de buscar a pessoa. Pinguins disparam pelo subbosque denso. Ushuaia, destino de deportados, emigrantes e homens perdidos. É realmente como o lugar das piadas em que um naufrágio leva um inglês, um francês, um alemão ou um italiano a uma ilha. Um homem de camisa branca e calças escuras caminha apressadamente por um quintal rústico com vegetação densa, passando por um prédio azul, carregando um saco. Um francês, um tedesco, um italiano. Um carro antigo passa por uma torre d'água, revelando uma cidade aninhada entre montanhas nevadas e céu nublado, enquanto o título La Casa de Charlie aparece. A grande ilha da Terra do Fogo é dividida verticalmente em duas, e a parte chilena é a maior, inteiramente chilena, chegando até o Estreito de Magalhães. Por trás de uma estrutura azul, um homem de cabelo desalinhado espreita, o vento agitando seus fios contra o céu nublado. Um homem de camisa vermelha corre por uma rampa de metal, espirrando água, junto a crianças em pranchas de madeira. A capital do território chileno de Magalhães é Punta Arenas, localizada no lado continental do estreito, originalmente sede de uma penitenciária. A cidade logo se desenvolveu. Grandes famílias proprietárias de terras em ambos os lados da fronteira estabeleceram sedes ali, celebrando suas novas fortunas. Um homem escala um tronco de árvore musgoso, agarrado à casca e impulsionando-se, enquanto a luz do sol filtra pelas folhas, projetando sombras salpicadas em seu rosto determinado.
da estátua envelhecida, ergue-se a grandiosa fachada da igreja, com janelas em arco e pináculos com cruzes, enquanto um ônibus azul antigo desliza sobre o céu nublado. Padre, há quantos anos está aqui? Desde 1932, 80 anos agora. O senhor conheceu o padre Agostini? Sim, muitas vezes. Certa vez, ele quis fotografar o Paine. Não voleu aprender na fotografia. Permaneceu ali por um longo mês, aguardando o sol e as nuvens trazerem a luz ideal, mas sem sucesso. Ele retornou no ano seguinte, e só no ano subsequente conseguiu fazer a foto. Uma cidade costeira de telhados alaranjados surge abaixo da torre da igreja. Em Punta Arenas, se situa o peculiar pequeno castelo do capitão Charlie Millward, primo de Bruce Chatwin, nas pegadas do qual o escritor atravessou toda a Patagônia. Em comparação com a foto do livro original de Chatwin, hoje existe uma antena de televisão adicional. Ninguém ali ouvira falar de Chatwin, o filho, e a nora de Clarita Bridges não desejam discorrer sobre ele, alegando declarações ingratas e exageradas. Exagerado é o rótulo comum para qualquer livro de viagem, iniciando pelo bilhões de... Uma figura de bronze barbuda, em traje formal, ergue-se solenemente entre a folhagem escura, com detalhes faciais intrincados destacados pela luz tênue e melancólica. A residência particular de Icônio Jimenez, hoje museu, concede acesso aos aposentos, com tetos decorados por mestres italianos, monogramas familiares, banheiros projetados por arquitetos parisienses e salões repletos de tapetes persas. Acima da porta escura, um candelabro ornamentado e uma janela azulada compõem um salão opulento e mal iluminado. A costa acidentada e rochosa, com ondas quebrando, dá lugar a um retrato emoldurado de um homem. Observa-se uma sala de bilhar, onde está exposta uma pintura a óleo do artista espanhol Ruiz Blasco. São obras acadêmicas executadas com... Ruiz Blasco era o pai de Picasso. O guia local explica que o jovem Pablo ajudava seu pai nas tarefas árduas. O quarto ornamentado, mobiliado com peças antigas e banhado por iluminação quente, culmina em intrincadas molduras de teto realçadas pela suave luz dourada. A jornada poderia culminar aqui, porém reserva apêndice em Florença, cidade que Virgínia nutre o sonho de visitar desde o ano passado. Entre o mármore renascentista, encontraria um museu com a 700ª estátua de um patagônio e uma coleção de milhares de vasos. 18 crânios fueguinos do Museu de Florença, catalogado como número 3134. Prateleiras extensas exibem numerosos crânios humanos enfileirados. Fred era o nome de um indígena em Calò. Há um século, o explorador italiano Bob perguntou se ele venderia os ossos de ancestrais falecidos, e ele, escandalizado, aceitou a proposta. Bob, em anotação única, registra o crânio do pai de Fred. 34. Adeus, querido pai. Você, que em vida jamais presenciou nossos barcos ou tempestades, agora se vai para muito longe. Adeus. Que sua jornada seja feliz. Talvez Fred não vendeu o crânio de seu pai. Pelo contrário, o enviou em longa viagem. Uma névoa azul rodopiante envolve prateleiras de madeira escuras, onde a iluminação escassa cria um ambiente de penumbra. Uma janela molhada pela chuva revela uma floresta borrada ao fundo, enquanto galhos escuros gotejantes se destacam contra um céu sombrio.